Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos. Vou tentar de novo. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz, amém? Quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, segundo livro do grande, do excelentíssimo profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Nessa noite, para que você possa estar preparado no seu coração, nós trabalharemos todo o capítulo de número 11, em nome de Jesus. Vamos conseguir, Senhor. E também um pedacinho do capítulo 12, na hora da conclusão. Quero conversar com você nessa noite sobre fidelidade, relacionamento e decisão. Fidelidade, relacionamento e decisão. Os textos serão projetados aqui no Data Show, mas se você puder manter sua Bíblia aberta, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, vai ser muito, muito, muito bom para você, realmente, nessa noite. Então, quero convidar você. Quero também te pedir encarecidamente, em nome de Jesus, se você não faz parte de nenhuma força policial, não faz parte de nenhuma força de segurança, não trabalha em nenhum sistema emergencial de saúde, ninguém vai te chamar para atender alguma emergência, coloque seu celular no silencioso, por favor. Ou então, quem sabe, inclusive, naquele modo avião, né? Que no avião é uma maravilha, ninguém incomoda. Não vem mais notificação, não chega e-mail, nada, né? Então, o avião é uma bênção, né? Voando nas asas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mas, no mínimo, no silencioso já melhora bastante para a gente. Segundo Samuel, capítulo 11, apenas 2 versículos de início, versículo 26 e versículo de número 27. Os últimos 2 versículos, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Gostaria de pedir sua atenção, sua mais profunda atenção, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, meu amado irmão, é importante que você se concentre na palavra, nessa noite, em nome de Jesus, onde diz assim: isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Puxa, pastor, mas eu sempre ouvi falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas os salmos de Davi, meu Deus do céu, pastor, não tem um que eu não chore. Aquele do pastor mesmo é uma maravilha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me por águas tranquilas, por amor do seu nome. Olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão, e eu habitarei todos os dias na casa do Senhor. Parafraseei algumas partes aqui, mas é o Salmo 23, Salmo davídico. Quando você é um leitor da Bíblia, e você lê o livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, você encontra um livro repleto de ação. Passamos de um momento dramático para outro, transitamos da vitória para a derrota e novamente para a vitória, da guerra civil para a vitória nacional e novamente de volta para a guerra civil. Nós lemos sobre dramas domésticos, crises nacionais, intervenções milagrosas e sofrimentos fiéis. As grandes feras da política israelita confrontam-se em várias ocasiões. Tudo isto pode ser algo frenético, mas isso não é um simples conto de fadas com personagens desenhados em preto e branco. Ao lado de toda a ação, há uma boa dose de ambiguidade. Sim,
encontramos heróis e vilões, porém, mais frequentemente, encontramos pessoas em situações aterradoras. Situações em que você lê e fala assim: Senhor Jesus, como é que esse homem foi se meter nesse emaranhado? Como é que essa pessoa acabou aqui nesse ninho de mafagafos aqui, Senhor? Entre mentes, essas pessoas são parecidas comigo e com você. Pessoas cujas vidas são tão boas quanto más, feias e bonitas, altruístas e egoístas, e pasme você, querido irmão, querida irmã, pessoas como nós. Através de tudo, entretanto, vemos a mão de Deus poderoso, o único e verdadeiro herói de toda essa história. Davi canta uma canção no final da sua vida, em 2 Samuel capítulo 22. No começo, no meio e no fim está a afirmação: o Senhor é a minha rocha. E o refrão da canção é do que a vida é de Davi. Porque Davi é o rei ungido de Deus, podemos fazer algumas considerações, guardadas as devidas proporções, ok? A palavra para ungido em hebraico é Messias, em grego é Cristo. Então Davi pode ser considerado ou visto como um Cristo com C minúsculo de Deus, o Cristo de Deus ser ungido. Isto nos apresenta a perspectiva que, segundo Samuel, é um espelho no qual vemos Jesus, o Cristo, e este sim com C maiúsculo, novamente e novamente. A história de 2 Samuel nos permite ver a glória de Cristo. Quando, pastor? Quando Davi é forte, fiel e vitorioso, ele prefigura a força, a fidelidade e a vitória de Jesus. Quando Davi é egoísta, infiel, sentimos então profundamente em nosso coração a necessidade de um rei melhor. O tipo de rei que vemos o maior filho de Davi, a saber, Jesus, o Messias, filho de Davi. Às vezes, quando Davi é fraco e atormentado por problemas, vemos também o sofrimento de Jesus, o bom pastor, que morreu por seu povo. Nas últimas palavras de Davi, ele vai falar assim, 2 Samuel 23, versículos 2 a 4. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Esse é Davi. Esse é o rei, esse é o salmista. E esse é o homem que nós veremos cometer um grande fracasso nessa noite. Na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 1. As ações que levaram Davi a um grande fracasso na história da sua vida. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Versículo 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Versículo 7, vindo, pois, Urias a Davi, perguntou o rei a este como passava Joabe. Perguntou o rei para Urias como se achava o povo. Perguntou o rei para Urias como ia a guerra. Depois ainda disse mais ainda o rei a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. Mas, saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os demais servos do seu senhor, e não desceu para sua casa.
Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu sua casa. Versículo 10 diz: Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada, homem? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, e eu insiro, não está no texto. Mas respeitosamente insiro no texto, no verso 11, que diz assim: Respondeu Urias, o crente, a Davi, aquele que estava encrencado: A arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão ao ar livre acampados. Hei eu de entrar na minha casa, comer e beber, me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. E parece-me que Urias estabelece uma diferença, uma separação entre ele e o rei, dizendo: olha, rei, essa é a nossa diferença. Enquanto o senhor está aqui, nós estamos na guerra. Enquanto o senhor está aqui, entendeu? Tranquilamente, passeando em terraços, descansando, dormindo ao meio-dia, nós estamos na guerra, mas eu não vou lavar os meus pés. Eu não vou descansar enquanto não tiver terminado minha missão. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi, então, versículo 13, convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Mesmo bêbado, mesmo embriagado, este homem se apegava à fidelidade dele com Deus, a fidelidade dele com a arca do Senhor, a fidelidade dele com a palavra do Senhor, a fidelidade dele com o próprio rei que o tentava enganar. Pela manhã, então, Davi escreve uma carta a Joabe e lhe mandou pôr pela mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: mate Urias. É o que está escrito aqui. Acabe com ele. Destrua esse homem. Limpe a minha barra, Joabe. Você me deve alguns favores aí, queridão. Não, pastor, não está escrito isso. Não, realmente está escrito: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Exatamente, irmão. A mesma mão do salmista que compôs hinos, cânticos e salmos, escreve esta sentença de morte para um de seus heróis. Urias é um dos heróis de Davi. É um dos seus servos mais fiéis, mais crentes. Seu nome significa: o Senhor é a minha luz. Ele vai morrer e não sabe. O próprio rei vai matá-lo. Essa carta é a sentença de morte do nosso irmão Urias. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos seus olhos. No versículo 25. Quais são as ações? Quero repeti-las para você de modo sintético. No tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi está em Jerusalém. Davi vê uma mulher tomando banho. Davi pergunta quem é essa mulher. Davi manda que tragam essa mulher. Davi praticamente sequestra Betseba. Davi manda mensageiros a Joabe. Davi, na verdade, traz Urias da guerra. Davi ordena que Urias vá e lave os pés, ou seja, vá e tenha relações sexuais com sua esposa. Vá e tenha um momento, nupcial com sua esposa. Davi, no versículo 8, oferece um presente a Urias. Eu fico imaginando, irmãos, e é só uma imaginação bem fora da casinha, perdoe, seu pastor, por favor. Existe um filme que eu gosto muito, já assisti várias vezes com minha esposa. Tem uma cena no início que é bem horrível, e fora essa cena, todo o demais filme é uma história muito bonita.
É uma comédia romântica, chama-se Jerry Maguire, com Tom Cruise. Conta a história de um agente de esportes que se casa com uma mãe solteira. A mamãe já tem, na verdade, um filho e ele casa com ela. E tem um momento que ele está jantando com ela, em um encontro, comendo comida mexicana. E aí chegam aqueles caras com aqueles chapelões. Não sei se você já foi, né, comer comida mexicana, mas tem os caras com os chapelões e uns violões grandões, assim, para cantar, né? Músicas românticas, né? E ele fala, não, muito obrigado. E ela sai para telefonar para ver como está o filho em casa, que ficou com a irmã. E aí esses cidadãos passam assim e falam assim, não, vamos voltar aqui, vamos cantar uma música para esse cara aqui. E volta e começa a cantar para ele. E ela sai do telefone e olha ele, e todo mundo cantando para ele sozinho, constrangido, vermelho, né? Eu fico imaginando que Urias está descendo, saindo da casa real, e está indo uma banda dessa atrás, né? Para fazer algo romântico, né? Para Urias e Betseba, mas não dá certo, porque ele não vai para casa. Ele fica junto com os servos do rei, no átrio do palácio. Urias não quer ir para casa. Urias quer cumprir sua missão, quer cumprir, entender o seu voto, quer fazer aquilo para o qual foi chamado. Irmãos, além desse presente do rei, que eu imagino que é algo parecido, o rei no versículo 10 adverte Urias por não descer a casa. O rei no versículo 13 come, bebe e o embebeda numa segunda tentativa de enganar Urias. E finalmente o rei escreve uma carta e manda matar Urias. Todos são processos dos quais quero falar de modo muito rápido nessa noite, baseado no livro de Tim Chester, que ainda não foi traduzido para o português, onde ele mostra 4 passos para a morte. No versículo de número 1 e número 2, fala que decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi não decidiu assassinar Urias em um único momento. Davi foi atraído para o pecado passo a passo. Mesmo que seu caminho não termine em assassinato, pode acabar com a destruição da sua alma. Isso, estou falando com você. Mesmo que o seu caminho não termine em assassinato, pode acabar com a destruição da sua alma. Pode acabar com a destruição da sua saúde emocional. Puxa, pastor, tenho Jesus, mas não tenho paz. Por quê? Por causa de passos que às vezes tomamos longe do Senhor, aquém da vontade do Senhor. Porque de um jeito ou de outro, irmãos, o pecado leva à morte. Tiago escreve no capítulo de número 1, versículo 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Observe como Tiago está ecoando os processos do rei Davi. Tentado pela própria cobiça, a cobiça o atraindo e seduzindo, então depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gerando morte. Enquanto no Antigo Testamento, em 2 Samuel capítulo 11, vemos a morte de Urias. Aqui no Novo Testamento, em Tiago 1, 14 e 15, vemos a morte da alma. Qual é o primeiro passo para a morte que Tim Chester apresenta? Primeiro passo, negligenciar o seu dever. O que deveria nos chamar a atenção é que toda essa tragédia começa com nada. Nada. Davi não deu um passo intencional em direção ao mal. A história que começa em 2 Samuel 11, com Davi negligenciando seu dever como rei de liderar o exército na guerra. O primeiro passo envolve não fazer nada. Eu escutava reverendo Jeremias Pereira ontem, pregando um sermão que ele pregou na década passada, e ele falava sobre uma ilustração muito tocante para mim. Ele falava que o rato chegou na fazenda, o rato morava num cantinho da casa da fazenda, e o rato viu o esposo, né, o dono da fazenda, o fazendeiro, mostrando à esposa uma ratoeira que havia comprado. E aí ele saiu correndo, ele teve quase um raticídio, ele fala, né, quase teve um... Sai correndo, chega lá no galinheiro e fala assim, dona Galinha,
Meu Deus do céu, dona Galinha, uma ratoeira na fazenda. E a galinha, que havia acabado de retornar da manicure, havia acabado de retornar de retocar suas penas, fala assim: ô rato, nós galinhas não temos nada a ver com ratoeiras. E aí o rato, indignado, sai correndo, chega para o porco e fala: seu porco, uma ratoeira na fazenda. E o porco fala assim: ô querido, ô excelentíssimo, nós porcos não temos nada a ver com ratoeiras, mas eu vou orar por ti. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí ele sai correndo, chega assim: dona vaca, a senhora não acredita, me ajuda aqui, por favor. Uma ratoeira na fazenda. E a vaca fala assim: amigo, eu não tenho nada a ver com ratoeiras, sou uma vaca. E naquela noite, se escuta um estalo. Pá! A ratoeira fecha. E se escuta um grito. A fazendeira é picada por uma cobra que a ratoeira pegou. Quando a fazendeira foi picada pela cobra, o fazendeiro então toma ela muito rapidamente, leva um farmacêutico lá no meio do mato, lá no interior, dá remédios, tenta curá-la. O farmacêutico fala assim: olha, rapaz, foi sorte que a cobra não é muito venenosa, leva ela para casa e ajuda na saúde aí, que ela está bem fraquinha. Quando o fazendeiro chega em casa, ele fala assim: vou fazer uma canja de galinha para minha esposa. E faz uma canja de galinha. E aí reúne toda a igreja, começa a orar pela irmã. Salva minha esposa, salva. E Deus atende a oração. E ele fala assim: rapaz, essa turma orando aqui em casa, eu tenho que dar alguma coisa para comer. Eu vou matar o porco. E flau, corta o porco. E no final, quando ela é curada, ele fala assim: agora eu vou fazer um culto de ação de graças. E em culto de ação de graças tem o quê? Aleluia. Isso, tio Zeu, churrasco do bom. Corta a vaca no meio e faz um churrasco. Todo aquele povo que falou assim: não tem nada a ver comigo, estava envolvido. Quando Davi fala assim: olha, eu não tenho nada a ver com essa guerra lá. Jobe, vai você, vai o exército. Quando o primeiro passo envolve não fazer nada, não se envolver, isso leva a pecado. Mas como isso leva a pecado, pastor? Não servir como deveríamos nos deixa infelizes e a insatisfação nos torna vulneráveis à tentação. Perceba-se como isso é contraintuitivo, mas vamos pensar sobre isso. Como dizia um professor meu muito querido, busquemos uma percepção um pouco mais detida, um pouco mais cuidadosa, mais profunda das coisas. Olhe o texto com atenção. Nós pensamos que agradar a nós mesmos nos torna felizes, mas Jesus Cristo, o meu e o teu Redentor, disse o oposto. Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35 dizem: então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus! Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, salvá-la-á. A autonegação e o serviço trazem verdadeira satisfação, porque é para isso que fomos feitos, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Se não formos verdadeiros adoradores, do que seremos, irmãos? Seremos fraudes, uma mentira. Se adentrarmos porta dentro deste templo, pensando apenas em nossas benesses, nossas necessidades, nossos pedidos, e esquecermos do nosso irmão ao lado, nossa família, nossa comunidade, que tipo de cristão seremos? Mas se fizermos como Jó, e orarmos por nossos amigos, aqueles mesmos amigos que tinham falado tanta besteira, aqueles mesmos amigos que tinham falado tanta coisa, e orarmos por eles primeiro, o Senhor nos restituirá o dobro de tudo que perdemos. A autonegação e o serviço trazem verdadeira satisfação, porque é para isso que fomos feitos. Pense nas pessoas mais felizes da sua igreja. Pense naquelas que mais servem. Muitas vezes você vai descobrir, meu irmão, minha irmã, que são as mesmas pessoas, servindo, sempre ali. Se você abrir, salvo o melhor juízo, o Evangelho de Lucas, vai encontrar um casal de velhinhos, cabelos brancos, homem de oração, mulher de oração, não saíam do templo.
Ele toma o bebê no colo e fala assim: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos já viram o Messias e o cumprimento da tua palavra. Uma vida inteira esperando um momento, uma promessa. Quando você foge daquilo para o que foi feito, você se torna infeliz. Quando você fica infeliz, se torna vulnerável à tentação. Você fica completamente aberto a falsas promessas do mundo, do pecado. Mas, quando você tem alegria em Cristo, as seduções do pecado caem em ouvidos surdos. Por quê? Porque não há como trocar o Senhor. Não há como trocar o Senhor por um prato de lentilhas. O que o salmista diz: Senhor, quem me dera morar na tua casa, habitar nos teus átrios, ficar para sempre em tua presença. Você já passou por isso certamente. Se não passou, te incentivo a buscar. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, sente-se na sua cama, fique em pé, deite-se no chão, esconde-se embaixo da cama, como você quiser, mas entre no seu quarto e tranque a porta e busque o Senhor. E quando o Senhor te alcançar, eu tenho certeza que um trecho de tua oração será: Senhor, não vá embora, Senhor, fica só um pouquinho mais, eu preciso de Ti. Porque sem o Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, não vou conseguir. Não tenho como, Pai. Fica, Senhor, já se faz tarde. Segundo passo, satisfazendo os nossos olhos. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3, diz que nessa tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: olha, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Chichester fala o seguinte, ele fala assim: irmãos, não sei se Davi subiu no telhado para espionar alguma mulher nua. Eu suspeito que não. Não sei se Batseba esperava ser vista, eu suspeito que não. Mas Davi viu Batseba nua e, em vez de continuar olhando para longe, ele se entregou. Ele não fugiu da tentação. Ele viu e ele ansiava por mais daquilo que via. Era o jardim do Éden novamente. Onde, pastor? Gênesis 3, versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Perdoem vosso pastor quando ele falta com respeito com Davi. Mas, irmãos, Davi está dormindo em pleno meio-dia, irmãos. Davi está levantando do cochilo depois do almoço. Davi está matando tempo no terraço do palácio. Davi vê essa mulher, ela está tomando banho, ela é linda, ela provavelmente não está tomando banho de roupa, e ele fixa seus olhos. Pastor Jefferson, o que é que Davi não vê? Davi não vê que essa mulher está fazendo um ritual de purificação logo depois do final da sua menstruação. Ele não vê isso. Esse ritual de purificação logo depois da menstruação, eu não sou mulher, irmãos. E eu não sou, na verdade, médico. Não sou obstetra, sou teólogo. Mas, salvo o melhor juízo, não é depois da menstruação que a mulher fica fértil? Ah, ela está fértil. Puxa vida, mas ele não viu. Ele não viu que ela está fértil. Não. Ele só consegue ver o seu corpo, ele só consegue vislumbrar do pecado, ele só consegue falar para todo mundo: quem manda aqui sou eu. Quem é essa mulher ali? Servo? Não, servo. Sim, meu rei. Quem é essa mulher ali? Ah, é Batseba. Ela, na verdade, é filha de Eliã, é esposa de Urias. Sabe o seu herói, Urias? Não. É isso aí. Ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem um marido. Davi não quer ver isso. O que Davi quer? Ele quer satisfazer seus olhos.
Deixa eu voltar ao Jardim do Éden com você rapidamente. O que Adão e Eva consideravam bom era determinado não pela palavra que Deus havia entregue a eles, mas pelo que eles viam. Eles viviam pelo que estavam vendo e não pela fé. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nos orienta a vivermos não por aquilo que vemos, e sim por aquilo que nós não vemos. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a plena, firme convicção de fatos que não aconteceram ainda. Eu não vi, mas eu sei, o meu Jesus vai voltar. Eu não vi, mas eu sei, o meu Jesus está aqui e passeia em nosso meio enquanto estamos adorando. Porque é uma promessa dele, é uma promessa bíblica. Eu não vi, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus habita no meu e no teu coração, na minha e na tua vida. Somos templo do Espírito Santo. Eu não vi, mas Deus viu aquilo que você fez. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você pensa. E você não me deve nada, irmão. Mas para Deus você deve tudo, tudo. Quer enganar seu pastor? Quer enganar seu presbítero? Seu diácono? Seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia? Você mesmo? Mas Deus, você não pode enganar. A palavra dele você não pode mudar. Deus faz uma aliança com Davi. A aliança que Deus faz com Davi é uma aliança para a raça humana. Dos descendentes de Davi surgirá um novo Adão, que restaurará a humanidade. Mas preste atenção, Davi não é este novo Adão, longe, longe. Ele se mostra semelhante sim ao velho Adão. Infelizmente, Davi é guiado por aquilo que vê daquele terraço. O pecado de Davi não foi apenas ver Batseba, o seu pecado foi continuar olhando. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, onde seus olhos vagueiam? Talvez você esteja assistindo pornografia na internet. Talvez você esteja assistindo a programas, séries, sabendo que eles te deixarão tentado e insatisfeito. Talvez você olhe para alguém que não é seu cônjuge e se entregue a fantasias. Ou talvez para você não seja tentação sexual, aquilo que obviamente é. Talvez seja um anúncio de carro, de roupas, de casas, de férias, e você deixa que esses anúncios moldem seus desejos, moldem suas esperanças, moldem seus sonhos. Você é guiado pelo que vê, ao invés da sua fé. Você começa a pensar assim: eu só serei feliz se eu fizer aquela viagem. Ah, Maragogi, Maragogi, aleluia. Se eu não pisar naquela praia e tomar, entendeu, água de coco, eu nunca mais vou ser feliz. Só se eu comprar aquele carro, aquele que o pastor falou outro dia. P de pecado para, D de Deus anda, aquele com letra ao invés de marcha. Só se eu tiver aquele acessório mais recente, iPhone 16. Esse é o bom. Mas não saiu ainda, pastor, mas por isso que esse é o bom. Não saiu ainda, é aqui. Pastor, o que o Evangelho oferece? O Evangelho oferece alegria em Cristo. Mas você segue os seus olhos e aí no final você fica insatisfeito com a bondade de Deus, porque você se convence que Deus não é suficiente. Você fala: Senhor, só uma fraude, Senhor. Meu carro é um carro velho, meu celular, entendeu, desliga sozinho. Meu tênis tem um furo. Não é assim que você começa a pensar? Ah, se o Senhor me amasse. Ah, se o Senhor me amasse, já tinha entendido minha oração. Se o Senhor me amasse, isso teria acontecido, aquilo teria acontecido. E paramos de olhar pelos olhos da fé e começamos a nos tornar juízes de um Deus que tudo pode. Primeiro passo, negligenciando o nosso dever. Segundo passo para a morte, satisfazendo nossos olhos carnais. Terceiro passo, traindo pessoas amadas. Versículo de número 4, 2 Samuel 11 diz: então Davi enviou mensageiros que trouxessem, e veio ela,
E ela se deitou com o rei, tendo ela purificado sua imundícia, voltou para sua casa. Eu não sei, irmãos, como é que Batseba sai de casa. Eu não sei com que pensamento, eu não sei com que comportamento, eu não sei se ela sai se debatendo, eu não sei se ela sai, na verdade, lisonjeada de o rei ter todo um harém e ter escolhido ela, mas eu sei que ele se deitou com ela. Eu sei que ela volta para casa. E eu sei que o versículo 5 fala assim: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Tim Chester oferece 3 tipos de adultério. O adultério espiritual. Ele fala que a Bíblia trata a nossa relação com Cristo como um casamento. Estamos unidos ao Senhor da mesma forma que um homem e uma mulher se unem no casamento. Portanto, substituir o amor por Cristo, por algo, por alguém, é um adultério espiritual. O sinal disso é que desobedecemos a Cristo, colocamos algo ou alguém em primeiro lugar, porque isso importa mais para nós do que Cristo. Pode-se dizer que pelo menos não é tão ruim, pastor, quanto o adultério literal. Mas na verdade é pior. Trair seu cônjuge é terrível. Deus nos livre. Mas trair Deus é pior ainda. O adultério espiritual é raiz de todos os outros pecados. Você está abrindo uma verdadeira caixa de Pandora de pecado. Você já viu aquele jovem que vem na igreja? Segura aí, irmão, segura aí. Fica comigo. Aleluia. Aquele jovem que vem na igreja e ele está orando, ele fala assim: Senhor, estou no deserto, Senhor. Ô, meu Pai, não dou um gole numa lata de coca há muito tempo, Senhor. Meu Deus. Senhor, meu nome não é Jeremias, eu quero casar, socorro, Deus. Pai, por favor. E aí Deus fala assim: ok, eu vou te arrumar uma namorada. Aí o que acontece? Aí ele não espera. Assim como Sansão, ele fala assim: pai, desce a Tímna, na terra dos filisteus, e busca tal mulher para mim. E o pai pergunta assim: olha, meu filho, não tem nenhuma mulher em Israel para ti? Nenhuma dessas tuas irmãs te agrada aqui? Tem que ser lá nos teus inimigos? E ele fala assim: não, só dessa me agrada, eu quero essa. E você sabe o fim de Sansão. E então esse jovem, ele pega e começa a namorar uma menina que não é crente, que não tem as mesmas convicções, não tem a mesma crença, não tem a mesma esperança na volta de Cristo, ela não é crente. Entre mentes, é uma pessoa querida, é uma pessoa bonita, é uma pessoa simpática, é uma pessoa amável. Rapaz, é tudo de bom, só falta Jesus. Só falta Jesus, pastor. E aí eu não vejo o menino um domingo aqui. Eu digo: filho, onde é que está você, filho? Pastor, você não sabe, pastor. Aleluia, glória a Deus, pastor. Deus me atendeu minha oração. Não estou mais sozinho. Aquela pela qual orava eu apareceu. Poxa, apareceu. Traz no culto. Ah, não dá, pastor, ela não é crente. Mas filho, não. Mas fica tranquilo, pastor, já estou trabalhando nisso aí. Estou fazendo aqui a famosa gambiarra gospel. Vou conseguir. E aí mais um domingo. Não está aqui. E mais um domingo. E não está aqui. E você nem percebeu. Mas seu irmão parou de vir na igreja. Você não percebeu. Mas a paixonite presente, produzida por aquela carência que faz tudo parecer amor, fez com que nosso irmão não estivesse mais entre nós. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Você não pode deixar que nada ocupe o lugar de Jesus na sua vida. Quando eu substituo o amor por Cristo por algo ou alguém, é um adultério espiritual. Eu amo o Senhor mais do que todas as coisas, mais do que todas as pessoas, porque senão eu não sou de Jesus. O segundo tipo de adultério é o adultério do coração. Primeiro, adultério espiritual, Chester fala. O segundo, do coração. O adultério do coração é uma forma específica deste primeiro adultério espiritual. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo sexual no coração, já cometeu
adultere com ela em seu coração. Você pode cometer adultério sem ter relações sexuais. Uma enfatuação indulgente, um caso de fantasia, um despir luxurioso com os olhos ou um hábito de pornografia. Aquele famoso pensamento demoníaco. Puxa vida, hein? Se eu fosse casado com essa irmã, aleluia, glória a Deus. Porque ninguém vem aqui e fala assim, pastor, eu quero dar um testemunho, pastor. Ô, pois não, meu filho. Ô, quero falar, irmã André, a senhora está bonita, irmã André. Glória a Deus, aleluia. Nossa, que irmã bonita. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém vai chegar para a Alana e vai falar assim, Alana, deixa eu contar para você uma coisa aqui, minha irmã. Ô, minha querida, conta. Nossa, mas teu namorado está bonito, né? Eita, noivo bonito que você tem, grande, forte, sorridente, barbudo. Não faz, Alana, não faz. É no coração. Ah, quem dera fosse eu, aleluia. Não. Irmãos, pare e pense comigo. Não adultere no seu coração, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele sonda os nossos rins e o nosso coração. Finalmente, adultério físico. Talvez tenha ido além do adultério do coração para o adultério físico. As realidades desse mundo, como ter filhos pequenos, podem fazer com que seu casamento parecesse monótono. Certamente quando comparado com a empolgação de um caso com uma garota de 20 anos mais nova que sua esposa, 20 anos mais novo que seu esposo. Talvez seu cônjuge não tenha sido tudo aquilo que você esperava que fosse. E então você olhou para outros lugares, outras pessoas. Talvez a solteirice tenha se tornado mais do que você achava que poderia suportar. Especialmente quando viu amigos se casando. Então você agora se convenceu de que tem o direito ao que todos os outros têm. Eu mando na minha vida, meu corpo, minhas regras. Ou talvez você não tenha ideia como chegou e onde está. Mas aqui está, em adultério, em pecado. Quarto e último passo, irmãos. O quarto passo para a morte é quando eu e você escondemos nossos pecados. A palavra do Senhor fala assim, confessa e deixa. Já disse aqui, peço sua paciência em nome de Jesus, mas vou repetir. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava assim, arrependei-vos. Quando João Batista parou de pregar e iniciou o ministério de Jesus Cristo, o Messias, meu e teu Salvador, meu e teu Redentor, e espero, meu e teu Senhor, ele começou pregando, arrependei-vos. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, após o Pentecostes, prega, ele diz, arrependei-vos. Por que é que eu e você temos que chegar hoje e falar assim, oh não, meu Deus, oh queridinho, não, Deus, não, Deus te entende. Deus é um ursinho de pelúcia, ele te entende, ele é tão fofinho, Deus. Não. Eu preciso me arrepender. Eu não posso mais esconder os meus pecados. Eu preciso procurar um irmão de oração, procurar um presbítero, procurar meu líder, procurar, entender, meu professor de escola dominical, procurar minha irmã de oração, não de difamação. Se alguém veio te buscar, irmãos, se alguém veio te buscar, irmã, para rasgar o coração para você, honre o Senhor. Leve aquilo ali para o Senhor. Se no desenvolver da conversa, você viu que é algo muito grave, dá um exemplo aí, pastor, deixa comigo. Alguém veio procurar o irmão Estante aqui, e falou assim, irmão Estante, eu quero te confessar o seguinte, eu vou me matar. Na hora, o irmão falou assim, meu Deus, e agora? Não sou psicólogo, não estou preparado para responder essa questão, disse que vai se matar. Primeira coisa que ele fala, o que é? Membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o quê? Queridão, vamos chamar o pastor agora aqui, queridão. Vamos chamar o pastor agora aqui, queridão. Vamos orar agora para Deus tirar essa coisa do seu coração agora, já. Não quero chamar o pastor, não, mas eu sei que você não quer, mas é o certo. Olha, eu detesto chá de boldo, mas com dor de estômago é o certo. Agora. Porque sabe por que os pecados são escondidos e se multiplicam?
Porque o irmão Estante vem para mim e fala mal de uma pessoa. Eu digo, tá difícil, é complicado. O que deveria acontecer de imediato, irmãos? A veio falar de C para B. B não tem nada a ver com C, porque não tem como mudar aquela mente, mudar aquele coração. B chama C na hora. Ô, querido, estás com problema com quem? Com o irmão púlpito? Vamos chamar ele aqui, vamos orar junto aqui. Vamos resolver isso aqui em nome de Jesus. Para de levar isso aí para frente. Isso dá câncer, isso dá gastrite. Não esconda os seus pecados. Quando Davi descobre que Batseba está grávida, ele sabe que ele pecou. Ele pecou aonde, pastor? Ele pecou no decálogo, onde fala assim, não adulterarás. E ele merece a morte. E por causa da morte iminente dele, ele tem que matar alguém, ele tem que enterrar esse assunto. E ele vai matar Urias. Estamos todos nós, irmãos, a 4 passos do assassinato. Talvez você ache inconcebível a ideia de que poderia assassinar alguém. Mas imagine comigo aqui. Você pode não estar apenas 1 passo do assassinato, mas está a 4 passos do assassinato. Considere o seguinte: quantos assassinatos seriam cometidos se não houvesse punição ou nenhuma consequência? Você já parou para pensar? Você, eu, cometeríamos um assassinato se ele permanecesse em segredo, se não houvesse repercussões para você? Ah, pastor, nós já fizemos isso, irmãos. Uma notícia ruim. Fulano de tal, estuprou fulano, matou ciclano. Nossa, devia morrer um homem desse. O negócio dele tinha que morrer. Foi ou não foi? A gente já falou isso aqui. Um cara desse não merece a vida. Que frase é essa? Que vernáculo é esse? Mata, Senhor. Mata. Por que é que talvez nós não tenhamos poder como os profetas tinham no Antigo Testamento? Porque tinha um monte de gente aí já, entendeu? Perna seca ali, entendeu? Que era assim, na verdade, que fazia, não era? Acontece com Elias lá. O pessoal vai conversar com Elias, os cavaleiros, Elias fala assim, desce fogo do céu, matou todo mundo. Aí vai mais uma tropa lá para chamar Elias, para conversar com o rei, eles falam assim, desce fogo do céu, matou todo mundo. Aí na terceira tropa, o pessoal fala assim, meu senhor, tem de piedade de nós, misericórdia de nós. Elias pensou nas viúvas, pensou nos órfãos, matou todo mundo. Eu e você temos que pensar qual é a forma que temos vivido. Presta atenção, irmãos. Jesus traz para mim e para você uma considerável importância na palavra de Deus. Mateus 5, 21, 22, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, lhes digo que qualquer um que se indignar, encolerizar, ficar bravo contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, racá, tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. E como nós temos tratado nossos amados, nossos queridos, tu é burro mesmo, hein, querido? Pelo amor de Deus. Nossa. Mas como é que aquele fulano comprou tal coisa? É um tolo. Meu, tolo. Pastor, o que eu devo fazer, pastor? Pastor, e agora? 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, versículo 1. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, ele a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor do rei Davi
se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, não está no texto, eu insiro, disse Natã a Davi com os olhos cheios de lágrima: tu és o homem, meu rei, é tu. É você, meu irmão, essa pessoa. Quando mata o teu irmão, quando deixa de lhe ajudar, quando deixa de lhe amar, quando deixa de lhe abraçar, quando deixa de mudar a conversa, de mudar o assunto. Pastor, como deveríamos agir, pastor? Não sei, faça como Jesus fez, arreda de mim, Satanás. Para de falar besteira, Pedro. Vai-te embora. Nós precisamos ter no nosso coração a consciência que o Senhor é o nosso Deus e breve Ele voltará para nos buscar. Disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fora pouco, Davi, eu teria te acrescentado tais e tais coisas, mas porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, a sua esposa tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, Davi, eu farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com que por isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Versículo 15, parte A, então Natã foi para sua casa, é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem de Deus ao aconselhar seu irmão em pecado. Porque você chama a atenção da pessoa que você ama, você fala assim: não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. Não, eu vou. Não vai por aí, você vai errar, você vai sofrer, você vai pecar, você vai, entendeu, desanimar, você vai se enfraquecer. Não, eu vou por aqui. Não vá, por favor, não vá, não faça. Não tome essa atitude. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele é fiel para você. Seja você fiel para com Ele. Não. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Pastor, mas no final das contas, pastor Jefferson, deixa eu ser muito sincero com o senhor, me parece, assim guardadas as devidas proporções, pastorzão, que Davi ainda saiu no lucro. Que Davi ainda no final das contas ficou com a mulher bonita, que Davi no final das contas ainda teve outros filhos. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Daí em diante, a vida de Davi como pai é uma calamidade atrás da outra. A vida de Davi como esposo é uma calamidade atrás da outra. Uma atrás da outra. Graças às misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias, Davi não tem um fim pior. Não se engane.
Nosso presbítero Mateus Petenucci, na liturgia, de modo sábio, leu o Salmo de número 51. Observe que a epígrafe do Salmo fala: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu lembro todos os dias daquele jantar quando estava com Urias e disse: desce para a tua casa, vai para casa. Eu lembro de Urias, ali humilde, simples, o homem que tem por nome o Senhor é a minha luz, ali iluminando minha mesa, e eu com meus pensamentos atravancados no pecado. Não estava ali o servo do Senhor de modo simples perante mim? Não podia eu pedir perdão ao servo do Senhor, dizer: Urias, eu pequei, meu irmão, eu pequei, socorro, me perdoa, eu pequei. Não podia o grande rei Davi agir como José, o agricultor, José, o menino da roupa bonita, que cuidava dos irmãos. Quando a mulher de Potifar trama e arma tudo para se deitar com José, José fala assim: escuta aqui, mulher, teu esposo, meu senhor, me deu autoridade sobre toda a casa, tudo, menos você. Como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Não poderia Davi ter se lembrado do Senhor como José lembrou? Não poderia ter Davi saído correndo daquele terraço? Versículo de número 10 do Salmo 51 fala assim, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque o espírito dentro de mim, a minha alma está quebrantada, a minha alma está o quê? A minha alma está triste, 12, restitui-me a alegria da tua salvação, socorro, Deus. Livra-me dos crimes de sangue, verso 14, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. Porque Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Queridos irmãos, que durante essa semana possamos lembrar da fidelidade de Deus, que tinha todo o direito de matar Davi, mas não matou. Possamos lembrar da fidelidade de Deus, que olha para mim e para você, pecadores, tais quais como Davi. Quem sabe piores ainda, porque aqui temos explícito, aberto, escrito nas Sagradas Letras. Porém, o meu e o teu coração está em secreto com o nosso Deus. O Senhor não nos envergonha. O Senhor não nos envergonha. Poderia você entrar aqui e sair aqui no telão aqui. O William está pensando lá. Preciso beber mais água, não bebi água hoje ainda. Alguma coisa assim, né, William? De entrar aqui uma pessoa aqui, não gostei do culto, não gostei do louvor. Deus não nos envergonha. Deus sabe o meu e o teu coração, a minha e a tua necessidade. Mas, irmãos, que tenhamos nessa semana a ousadia, a coragem de nos derramar diante do Senhor. Porque tu não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ofereça o teu coração nessa noite ao Senhor. O Ministério de Cânticos está conosco enquanto entoamos um hino aqui. Você oferece o teu coração ao Senhor. Deus não está interessado naquilo que já aconteceu. Deus está interessado em transformar a tua vida, em transformar o teu viver para a glória do nome dEle. Porque dEle, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas.
os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, da doce voz que me guia em meio às trevas, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oremos, irmãos. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a nossa iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher.
Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Por quê? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, porque Ele certamente tirará os meus pés do laço. Volta-te, Senhor, para nós. Volta-te, Senhor, e tem compaixão. Nos sentimos muitas vezes, Senhor, sozinhos e aflitos. Alivia-nos, Senhor, a tribulação do coração. Tira-nos, Senhor, as angústias. Considera, Senhor, nossas aflições, como tua igreja, noiva de Cristo. Considera o nosso sofrimento, Senhor, perdoa nossos pecados. Considera, Senhor, os inimigos que temos na atualidade, a pós-modernidade que apresenta tantos desafios. Muitos são nossos inimigos que nos abominam com ódio cruel. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos a alma e livra-nos. Não sejamos nós envergonhados, porque em Ti nos refugiamos. Preserve-se a sinceridade e a retidão da tua igreja, porque em Ti esperamos. Ó Senhor, redime a tua igreja de todas as tribulações. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus, o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém, amém, graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja Deus.